Pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez nesse nosso segundo encontro. Tem algumas pessoas que não estavam ontem, então eu vou me apresentar bem rápido. Peço desculpa para quem já viu ontem, mas vou apresentar super rapidamente. Comentando sobre a minissérie, ela é uma iniciativa uma realização, né, da Value Chain Consultoria junto com a Arete, em parceria com a CIG. Então, a gente organizou, e o objetivo da minissérie é proporcionar, né, trazer conhecimento e insights do tema de gestão industrial. Deixa eu só ver aqui a tela. Ok. Apresentando rapidamente, né, me apresentando e apresentando a Value Chain, que é a empresa onde eu trabalho. Então, nós somos 2 sócios, eu e o Guilherme. Nós temos aí mais de 10 anos de experiência na área de gestão de operações, eu mais focada na área de gestão industrial, e o Guilherme em Supply Chain Planning. E comentando sobre a Value Chain, nós somos uma empresa de consultoria, onde a gente atua com a parte de Supply Chain, e a gente traz soluções para os nossos clientes, desde a parte de Forecast, SNOE, SNOP, PCP, DRP, gestão de estoques, Control Tower e flexibilidade, e também para a gente poder abraçar toda a cadeia, né, desde todo o fluxo de planejamento e também o chão de fábrica, a gente atua na área que a gente chama de gestão industrial, com ferramentas de Lean Manufacturing, projetos de layout, desde desenho de layouts atuais e desenhos de novos, né, revisão do fluxo produtivo, programas de redução de custo, ferramentas de métodos e tempos e também projetos de melhoria de produtividade. Então, essa é a nossa empresa, a gente atua nessas 2 áreas. Apresentando rapidamente. Então, para a gente proporcionar para os nossos clientes soluções completas, então a gente atua com consultoria, que realmente é a nossa principal atuação, mas também com capacitação, tanto capacitações abertas e in company, e no momento a gente está fazendo bastante capacitação online, e na parte de processo seletivo, né, suportando as empresas para procurar os melhores talentos para as melhores vagas, e só que sempre focando em supply chain ou gestão industrial. Tá bom? Essa é a nossa empresa, para fazer uma breve apresentação para quem não estava aí ontem. Comentando sobre a minissérie também, fazendo uma breve explanação, então a gente organizou ela em 4 capítulos, então a gente agradece mais uma vez aos nossos convidados, ao Mário, que ontem a gente fez o primeiro encontro. O encontro de ontem, para quem não pôde participar, ou se alguém perdeu algum pedaço, chegou um pouco atrasado, ou quer realmente revisar, a gente já enviou hoje o link, então se alguém tiver algum problema, a gente vai enviar também aqui no chat para vocês poderem verificar, né? Então a gente colocou já no Drive, então vocês podem acompanhar como foi o primeiro encontro. Agradecemos também o Rafael, que está aqui com a gente hoje, ao César, que vai estar amanhã, e o André Líbio, no último dia, que a gente vai tratar sobre Indústria 4.0. A dinâmica de hoje, a gente vai começar comentando, o Mário vai fazer uma breve introdução sobre gestão da rotina, quais são os conceitos, né, como é que ela é aplicada na prática, e depois a gente vai passar para o Rafael, onde ele vai comentar como é que a Volvo vem aplicando gestão da rotina, né, como é que eles estão fazendo isso na prática, e no final a gente vai ter novamente as nossas perguntas e respostas. Então hoje a gente organizou o tempo para deixar mais tempo para as perguntas, então vocês podem ir nos mandando durante a apresentação ali, a explanação do Mário ou do Rafael, vocês podem mandar as perguntas, que no final o objetivo é hoje realmente a gente ter mais tempo e fazer essa troca, né, de conhecimento com vocês. Comentando sobre gestão da rotina, ele é um método que ele pode ser aplicado em qualquer empresa, né, de qualquer segmento e de qualquer tamanho de empresa, então desde empresas pequenas, de pequeno porte até grande porte, a gestão da rotina é aplicada, e ela traz os conceitos de qualidade e, ao mesmo tempo, aquela questão de melhoria contínua, redução das anomalias e trazendo de uma forma estruturada. Pode ser que vocês, a gente vai comentar alguns termos aqui, vocês já ouviram de alguma outra maneira, então, quando a gente tratar de gestão da rotina com o foco do manter e melhorar, e também a parte de inovação, pode ser que vocês já tenham ouvido de alguma outra maneira, utilizando os nomes como Kaizen, Kaikaku. No fundo, a nomenclatura é a mesma, né? A nomenclatura, desculpa, é diferente, mas o objetivo por trás é o mesmo, né? E a gente também vai falar um pouco sobre o desdobramento das diretrizes, gerenciamento pelas diretrizes. Isso também, algumas vezes, vocês já ouviram falar sobre o Roshinkan. Então,
o objetivo é o mesmo, só talvez algumas nomenclaturas sejam diferentes, então também se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar no final, a gente discute, tá bom? Vou passar agora a palavra para o Mário, ele vai fazer essa primeira introdução sobre os conceitos de gestão da rotina, são conceitos que a gente vem aplicando, né, e obtendo resultado nos projetos que a gente tem feito nesses últimos 5 anos, e acho que o que ele vai comentar também se a gente perguntasse para todo mundo aí, como é que é a rotina, vocês têm reuniões nas fábricas, acho que praticamente 100% vai comentar sim, a gente tem reunião diária, a gente tem reunião para verificar como é que foi o dia anterior, mas eu acho que o que a gente quer trazer aqui é realmente como que isso está sendo aplicado, se não são só reuniões para a gente ver o passado, só ficar meio que chorando, né, o que aconteceu e realmente não aplicar os planos de PDCA para realmente melhorar. Mário, você está escutando bem aí? Está com o áudio funcionando? Muito bem. Tá bom. Estamos escutando também? Sim, escutando bem. Ok. Boa noite a todos. Então, eu tenho a responsabilidade de fazer a primeira parte da apresentação de hoje. E a ideia é passar inicialmente alguns fundamentos aí para a gente relembrar um pouquinho sobre a gestão da rotina, e depois, na sequência, o Rafael vai trazer a prática, né? De fato, como é que isso funciona na prática, né? Numa empresa de grande porte e que todos nós conhecemos. Então, vamos lá. O que a gente vai cobrir rapidamente aí? Nós vamos passar por conceito fundamental de melhoria contínua, nós passamos ontem isso, desdobramento das diretrizes, papéis e responsabilidades, agenda da gestão na manufatura e fluxos do manter e melhorar na manufatura. O início, os fundamentos, obviamente, são válidos para qualquer área da organização, mas a parte da agenda ali e os fluxos, a gente está mais voltado para a operação de chão de fábrica, né, para a manufatura, para o fabricar. Então, vamos lá. Como a gente comentou ontem, você tem um determinado processo, uma determinada performance ou resultados de uma empresa. Se isso não está sujeito a uma gestão, a um controle adequado, né, você tem ou pode ter alta variabilidade e você não tem o controle da situação, né? O gestor, o gerente, passa a ser um espectador, um passageiro aí dessas variáveis todas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar, primeiro, um conceito forte para poder de manter, né? O que é isso? É reduzir variabilidade, é controlar o processo através de indicadores, né? Ou agir sobre o processo e padronizar, né? Isso tudo que a gente vai falar hoje aqui, né? Que nem eu comentei ontem, os fundamentos, né? São de 60 anos atrás, né? E muito bem aplicados e desenvolvidos pelos japoneses, e depois todo o pessoal, né, copiou e aprimorou isso, né? Mas continuam válidos até hoje, sem dúvida nenhuma. Então, uma vez que você já tem o processo estabilizado, né, você pode não estar atingindo a melhor performance, você tem que trabalhar em melhorias. O que é trabalhar em melhorias, né? É tratar dos problemas crônicos, aprimorar o teu processo e automaticamente definir novos padrões. Em definindo novos padrões, você volta a estabilizar, né? E assim você vai sucessivamente ciclando entre manter e melhorar. Eventualmente, você também pode inovar, né? Em que você teria um ganho, né? Vertical, instantâneo, com uma mudança importante ou no equipamento ou a introdução de alguma mudança drástica, né, que causa um ganho, um benefício imediato. Mas isso pouco importa, não é o ponto relevante. O que é relevante a gente ter guardado aqui é que isso deve ser aplicável em todas as áreas, né, processos, e aqui quando eu falo processos, não são só processos de manufatura, são processos de manufatura e de gestão, né, em todos os níveis da organização. Não dá para a gente pensar que isso é só lá na operação, só lá próximo do chão de fábrica, não. Isso vale para todas as áreas da organização e todos os níveis hierárquicos. O pessoal todo tem que pensar e ter isso na cabeça. Segundo ponto
interessante para comentar aqui é a questão do desdobramento das diretrizes. Como é que a gestão da rotina, o manter e o melhorar, se encaixam dentro do desdobramento das diretrizes? Então, a gente tem lá no nível mais alto toda a estratégia da empresa, né, que é o nível estratégico aí, com definição do negócio e tudo mais, e ali você tem, anualmente, você tem as diretrizes estratégicas, né, que geram essas metas anuais. Essas metas anuais alimentam o processo, o ciclo do melhorar, né, onde elas são desdobradas através de todas as áreas, toda a hierarquia, né, e vão depois seguir para o ciclo do manter através da padronização. Quer dizer, o processo não, a gestão do melhorar e a gestão do manter, elas se comunicam através da padronização. Vai rodando ao longo do ano lá, os padrões, né, eles produzem um resultado que, obviamente, devem atender ou deveriam atender as metas anuais. É esse o ciclo e é assim que as coisas se conversam, né? O que é importante a gente enfatizar aqui? Por que é importante ter isso? É para garantir que a gente tenha um alinhamento da estratégia lá em cima com o chão de fábrica. Todos estão falando a mesma linguagem, todos entendem a sua ação específica aqui, que efeito ele vai ter na organização lá em cima. Vamos entrar um pouquinho e comentar sobre papéis e responsabilidades. Aqui a gente representou uma organização aí com 4 níveis, pouco importa, pode ter 3, pode ter 5, isso não é o relevante, né? E o aspecto importante aqui, o que a gente quer mencionar é o seguinte: sob condições normais, né, vai rodando, qual é o papel de cada um? O papel, basicamente, é o seguinte: o nível de cima da organização estabelece essas metas, define os padrões e ele treina e orienta a equipe. Esse é um aspecto muito importante e tem que ser sempre lembrado e mantido. E o pessoal que está um nível abaixo, isso vale para qualquer nível, cumpre metas, busca atingir as metas, né, seguindo e melhorando os padrões. Para melhorar um padrão, eu devo subir de nível, ter uma aprovação e volto daí com um padrão já feito, né? Em geral, é isso que acontece. Agora, quando a gente tem uma anomalia, que é desse lado de cá, a coisa funciona ao contrário, né? A partir do nível mais baixo, se ele não consegue resolver sozinho aquele problema, aquela anomalia, né, ele vai pedir ajuda para o nível de cima, que vai trabalhar com ele, né? E se não resolver, sobe e assim vai subindo. Isso a gente chama de cadeia de ajuda, né? E o papel do cadeia de ajuda é suportar, é incentivar, é auxiliar na solução, porque é um momento crítico em que a gente quer sair o mais rápido possível dessa anomalia. Então, esse é um circuito virtuoso e importante que aconteça. E, ao longo de toda a organização, novamente, né, os papéis e as responsabilidades estão claramente definidos, né, e a liderança, né, volto a comentar, ela tem que dar o exemplo. Ou seja, não dá para pensar que a gestão da rotina funciona só nesses 2 níveis aqui, e gerência e direção, não. Todo mundo tem que trabalhar afinado dentro desse contexto. Como é que funciona a agenda, agora específico na manufatura para a gestão da rotina? Ela tem diferentes tipos de reuniões e o objetivo não é burocratizar, mas o objetivo é ter reuniões claras, específicas, para tomar decisão, resolver questões. O primeiro nível de reunião, ele está ligado ao manter. Então, eles fazem o acompanhamento hora a hora, turno a turno, dia a dia, né? Não necessariamente é uma reunião formal, mas eventualmente é o encontro de 2 pessoas, checar, verificar alguma coisa hora a hora, no turno, trocas de turno, por exemplo, né, uma reunião de manter, e ao final do dia você tem, ou ao final de um turno, no início do turno seguinte, você tem uma revisão do dia seguinte, você tem uma revisão de como é que foi aquele dia, o que tem que ser feito para o próximo turno, para o próximo dia de produção. Então, são as reuniões de manter. Em paralelo às reuniões de manter, a gente tem as reuniões do melhorar. Essas são reuniões com frequência pelo menos semanal, elas envolvem um público um pouco diferente desse pessoal aqui, elas envolvem um público, olhando a manufatura, né? Elas envolvem um público que já inclui o staff técnico, os líderes de produção,
áreas de suporte e tudo mais, e eles vão tratar das questões ou das pendências que não foram resolvidas ou das ocorrências que aconteceram, né, na gestão do manter. E tem ainda um terceiro nível que a gente chama de gestão, né, em que tem reuniões com frequência semanal ou mesmo mensal, em que o reporte é para a alta administração, né? E o objetivo aqui é, da mesma forma, mostrar os resultados consolidados, né, no período do manter, o que está se tratando no melhorar e, eventualmente, trazer e tratar novidades dentro da organização. Então, essas reuniões funcionam basicamente no seguinte contexto, uma em relação à outra. As diretrizes seguem da reunião de gestão para o melhorar e para o manter, e os problemas não resolvidos, as pendências, seguem do manter para o melhorar e do melhorar para a gestão, né? Tão simples quanto eu comentei no slide anterior. Agora, o ponto importante aqui é que, volto a enfatizar, cada reunião tem que ter um objetivo muito claro e tem que ser baseada em dados. Isso aqui é importante para que a gente possa tomar decisões conscientes, né? Então, esse é um aspecto que a gente gostaria de enfatizar aqui. Agora, vamos ver como é que funciona, né, pelo menos teoricamente, o fluxo do manter na manufatura. Então, vamos começar aqui. Você tem lá uma linha de montagem, um equipamento, pouco importa. Você tem um processo especificado com itens de controle, itens de verificação, né, que representam parte da padronização. Você tem um componente, um produto com plano de controle, né? Você tem o teu processo de controle, né? E você está produzindo o componente, né? O produto está sendo montado com segurança, qualidade, entrega, custo e moral. Como a gente falou, 5 dimensões da qualidade para isso estar conforme, né? E você vai produzindo esses componentes, seu resultado está ok, você simplesmente segue esse circuito e vai vivendo o teu dia a dia aí, vai tocando em frente à produção. Se você tem uma anomalia, uma eventualidade, né, você tem um problema. Então, esse problema, no primeiro instante, ele é tratado pelo operador. O que o operador tem que fazer? Ele tem que tentar restabelecer o fluxo. Isso é o ponto mais importante, restabelecer o fluxo com qualidade, com segurança e tudo mais, mas o objetivo principal é restabelecer o fluxo. Se ele consegue restabelecer o fluxo, a produção continua normalmente. Se ele não consegue restabelecer o fluxo, ele tem que acionar a cadeia de ajuda. O que é essa cadeia de ajuda? Depende do problema que ele tem, pode ser manutenção, pode ser algum problema com componente, pode ser algum outro problema qualquer. Mas o pessoal que vai trabalhar e que vai ajudar esse operador a resolver, né, nós consideramos que é um pessoal da cadeia de ajuda, já pré-estabelecido. E a função deles também. A função deles é restabelecer o fluxo produtivo. Tem que produzir, fábrica tem que virar. Mas, além disso, a gente também tem que registrar essa ocorrência, né, no quadro de produção. Aqui a gente representa, né, um registro manual, mas isso pode ser automatizado, não é relevante. Por quê? Porque esse registro da produção é utilizado pelos supervisores na virada de turno, né? Eles vão lá e avaliam e checam, opa, o que aconteceu aqui, como é que a coisa funcionou, nós hoje estamos com algum desvio, alguma coisa incomodando. Esse é um ponto. Um outro ponto é trazer essas informações aqui para um registro eletrônico, de tal forma que isso possa ser organizado aqui, até com indicadores e tudo mais, para que isso possa ser utilizado na reunião das 24 horas, né? Normalmente ocorre no dia seguinte. Nessa reunião, então, eles avaliam esses indicadores, né? Verificam temas prioritários, temas urgentes, né? De tal forma a manter a produção, né, dentro da normalidade. Algumas questões mais sérias, que são problemas, né, que são anomalias ou que causam anomalias, elas seguem, então, por um fluxo do melhorar que eu vou mostrar no slide seguinte. E seguimos a rotina, né, faz o fluxo do melhorar, padroniza e volta de novo a melhoria para dentro do processo, já certificada, tudo em ordem direitinho. Então, esse é o fluxo do manter na manufatura, né? Tão simples quanto isso aqui. O fluxo do melhorar na manufatura, como é que funciona? Então, você tem lá o líder daquela área, que
que a gente comentou lá que teve algum problema, alguma dificuldade, ou por isso, ou porque ele tem alguma sugestão de melhoria, ele prepara esse material, passa por uma análise crítica do líder do fórum de melhoria, é preparado o material que vai ser apresentado na reunião do Melhorar, aquela reunião semanal, por exemplo, começa por ali, do Melhorar, onde estão as áreas de suporte, as áreas de apoio, a área de produção e tudo mais. Então, trazem essa questão para essa reunião. Isso tem que ser muito bem organizado para que essa reunião seja produtiva, né? E para que se tome decisão e se priorize aquilo que é necessário agir. Essa reunião também produz uns indicadores de controle que são relevantes para acompanhar o andamento dos projetos. Ou seja, aqueles projetos que já estão rodando das melhorias em execução ou eventualmente algum problema mais sério, né? Aparecem nesse resumo da reunião que segue para o gerente e para o diretor. Eles recebem isso e aí vão dar a direção e vão tratar da questão, né? Conforme a necessidade e conforme a urgência. Seguindo aqui pelos projetos ou problemas ou oportunidades priorizadas, isso é entregue por um staff técnico, né? Esse staff técnico, né? Quem que é? São as áreas de engenharia de manufatura, engenharia de processos, eventualmente engenharia de fornecedores, produto, grupo de melhoria da qualidade. Lembra que nós comentamos ontem sobre esses grupos aqui, essas funções, né? Dependendo do tipo do projeto ou da questão que tem que ser encaminhada, você monta o grupo de trabalho, escopo e tudo mais definido. É importante a utilização de métodos de análise e de solução de problemas, tem que se trabalhar com metodologia, né? Muitas vezes esse pessoal da melhoria da qualidade ajuda bastante no desenvolvimento e aplicação dessas metodologias, né? Uma vez isso concluído, existe um processo, ou deve existir um processo de certificação, quer dizer, de validação daquela solução, a padronização, alteração dos documentos, preparação dos meios de controle e tudo mais, e isso é implementado, né? É implementado e volta para o fluxo do Mantei que nós vimos lá anteriormente. Então, esse é o fluxo do Melhorar. Ele trabalha, então, de uma forma multifuncional, como vocês olham aqui na direita, né? Mas controlando e administrando as melhorias, né? Porque são tratadas como projetos, né? E que tem começo, meio e fim, e tem que apresentar resultado. Nada mais do que isso, nada além disso. Para fechar, então, a minha parte da apresentação, eu só gostaria de repetir aquele slide que eu passei por último ontem, para a gente voltar e, mais uma vez, chamar a atenção disso, porque eu considero esse o ponto mais importante. A gente falou aqui de método, falou de sistema e tudo mais, agenda e tudo isso, tudo muito bonito, mas não é a quantidade de sistemas ou certificados ISO 9000, ISO não sei o quê, ou modelos implementados no passado. Eu já tive Lean, tive Six Sigma, tive mais isso e mais aquilo. No fundo, não é isso que define a excelência de performance, né? O que define excelência de performance e sucesso, né, nesse caso da manufatura, é como a gente executa as atividades, né? Ou seja, como é que está desenhado e como é que se executa e como é que se controla todos esses processos de negócio ou processos administrativos aqui. Que metas são estabelecidas? Como é que eu setei metas? Eu setei metas desafiadoras e tudo mais. Então, esse é o ponto mais importante, é o como. E com essa mensagem aí eu encerro, então, a minha parte e vou passar para o Rafael nos apresentar aí, então, na prática, aí, como é que a coisa funciona lá na Volvo. Muito obrigado. Mário, obrigada pela explicação. Acho que é importante a gente deixar e compartilhar os conceitos, né, de gestão da rotina. E agora a gente convida o Rafael. Você está me ouvindo bem aí já, Rafael? Estou sim, Ana. Vocês me escutam? Bem. Então, estamos te escutando. Então, o Rafael, vou deixar você se apresentar, que com certeza vai se apresentar muito melhor do que eu te apresentar.
Mas obrigada mais uma vez pelo convite. O Rafael, atualmente, ele é gerente de qualidade na Volvo e ele vai comentar agora com a gente a aplicação prática desses fundamentos de gestão da rotina. Tá, deixa eu... Me avisa quando você estiver vendo... Pode... tá. Pode compartilhar já. Estão conseguindo ver, Ana? Já, estamos vendo sua tela. A apresentação não, só a Não, tela. a apresentação ainda não. Aí, faz. Agora sim? Sim. Legal, gente. Então, boa noite, Ana. Boa noite a todos. Queria primeiro começar agradecendo o convite por poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. É sempre um prazer e uma honra poder compartilhar aqui com vocês. Compartilhar conhecimento também é uma forma de aprender. Com certeza, exatamente. Fala bastante lá na Volvo, então a gente fala bastante, a gente tem compartilhado cada vez mais, principalmente nessa época, né, Ana? Isso Vamos aí. rapidinho. Eu tenho 38 anos, eu sou nordestino, casado, tenho 2 filhos, a Marina e o meu xará Rafa, né? E hoje eu sou responsável pela qualidade e pelo sistema de produção lá na Volvo, né? Então, bem rapidamente me apresentando, eu queria contextualizar sobre o que eu vou falar, sobre a gestão da rotina com vocês. Mas queria começar falando sobre a importância da gestão da rotina, né? E fazer um paralelo fazer uma reflexão com vocês aqui, exatamente desse momento que a gente está passando, da importância que a rotina nos trouxe e nos favorece, né? Então, eu quero trazer um exemplo aqui, para quem tem filhos nas escolas ou vão sentir na pele o que eu vou falar, mas para as pessoas que estão planejando, com certeza vão conseguir fazer uma associação, né? Então, desde o início das aulas online, né, para as crianças, então as escolas começaram a se adaptar e, obviamente, nós tivemos que nos adaptar à nossa rotina, mudou tudo de ponta cabeça, e a escola mandou um comunicado: estabeleçam uma rotina para as suas crianças. Quarentena não é férias. Então, isso é tão relevante, não só para a gestão industrial, para o nosso dia a dia na fábrica, mas a importância da gente ter uma gestão de rotina bem estabelecida no nosso dia a dia, ele sobra tempo, a gente consegue ficar muito mais eficiente no dia a dia, tendo uma rotina bem estabelecida, né? Então, eu consigo lembrar aqui em casa, quando a gente começou com essas aulas online, a dificuldade que era, tinha que acompanhar uma das crianças, depois tinha que acompanhar a outra criança, então são crianças pequenas, tinha que ficar em cima. E a partir do momento que quando a gente começou a estabelecer essa rotina, os dias de aula, horário, computador adequado, fone de ouvido infantil, o lanche para o recreio. Então, a gente estabeleceu uma rotina e hoje, incrível, as crianças, elas sabem o horário, elas entram nas aulas. Então, assim, a rotina ficou muito mais fácil, a gente começou a sobrar tempo para outras atividades aqui no dia a dia dentro de casa, né? Então, só para fazer um paralelo com a nossa vida pessoal, da importância da gente ter essa rotina estabelecida, né? E agora, indo para o mundo industrial, o que eu gostaria de explorar com vocês, mais do que, como o próprio Mário falou, mais do que falar sobre as nossas reuniões, como que elas funcionam e tudo mais. Eu vou bypassar por esses detalhes, mas porque isso já isso já virou commodity, né? Todo mundo sabe, todo mundo pratica nas suas fábricas, né? Acho pouquíssimo provável quem ainda não estabeleceu rotinas de reuniões diárias e tudo mais, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui 4 fatores que, para mim, são os fatores fundamentais para a gente poder estabelecer bem uma gestão da rotina, e a gente pode encaixar qualquer um desses 4 fatores em todo o contexto que o Mário introduziu, né?
Então, o que seriam para mim esses 4 fatores, tá? O primeiro deles, eu gostaria de explorar sobre gestão visual, né? Então, e gestão visual não é simplesmente identificação das áreas, quadros, etiquetagem de chão, etiquetagem de prateleira. Então, a gestão visual ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, é você poder identificar algum processo ou alguma atividade, poder facilmente saber se ela está ou não está no padrão, está bem ou está ruim, né? Então, estamos atrasados, estamos adiantados. Então, a gente precisa explorar de uma maneira muito grande a gestão visual, né? Eu quero trazer aqui um exemplo muito bacana que aconteceu comigo recente. Eu estava participando de um Kaizen em uma fábrica lá era um treinamento lá na Ásia, e a gente tinha que fazer um mapeamento de cronoanálise de algumas pessoas, e eu fiquei incumbido de fazer cronoanálise de um determinado operador, né? Então, quando o processo começou a rodar, então aquela confusão, todo mundo uniformizado, e rapidamente eu perdi a minha referência. 5 minutos eles pararam o Kaizen, colocaram um colete e numeraram o colete com o número 1, 2, 3, 4, 5. Falou, então agora o seu operador é o número 3. Então, assim, isso é explorar ao máximo a gestão visual, né? De uma maneira simples e rápida, você saber está certo ou está errado e quem que é a sua referência. Então, para mim, esse primeiro tópico de gestão visual, ele é fundamental para a gente poder estabelecer uma boa gestão da rotina, né? O segundo fator ali são as métricas, né? Que para mim como um não anda sem o outro. Então, nada adianta você ter uma gestão visual muito boa, porém você está olhando para o indicador errado. Então, aqui eu queria também fazer a reflexão que o próprio Mário trouxe ontem, para a gente tomar muito cuidado, para a gente não exagerar, né? E medir simplesmente aquilo que faz sentido, certo? Então, assim, não medir coisas aleatórias ou trazer indicadores que não tenham muita relevância para aquele determinado processo, né? Então, eu, por exemplo, posso trazer para vocês aqui uma outra reflexão. Conexão aqui em casa, 100 megas de conexão da internet. Então, não adianta nada eu chegar em casa aqui e falar com meus filhos aqui, falar assim, ó, filho, a conexão hoje estava instável e a gente estava só recebendo 60 megas. Ele não quer saber, né? Então, para ele, o que vale é ter ou não ter internet. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo é assim, quando a gente for definir métricas, seja ela de segurança, qualidade, custo, ela tem que estar muito bem atrelada com aquele público ou com aquele processo que você está medindo, né? Então, essa para mim é um segundo fator-chave dentro da gestão da rotina, né? Terceiro, resolução de problemas. Então, isso é quase que um mantra, né? Onde eu posso ter um quadro bonito, posso estar ter o indicador correto, porém, se eu não resolvo o problema, nada vai acontecer, certo? Então, assim, eu preciso ter um processo robusto e rápido para resolver problema. Também eu tenho um outro exemplo, que ainda fazendo a reflexão com o meu dia a dia aqui, com as crianças aqui em casa, né? Eu cheguei do trabalho aqui em casa, meu filho entrou e falou assim, não fizemos aula hoje. Tá, o que aconteceu? Não tinha internet. Puxa vida, né? Então, fui abrir o chamado com o provedor e devida tratativa. Mas aí já foi. Eles já tinham perdido o dia de aula. Então, a resolução de problema, ela está casada com uma cadeia de ajuda, onde eu preciso, tempos em tempos, checar e verificar se aquilo está funcionando ou não, né? Então, assim, tem que ter uma cadeia de ajuda muito bem estabelecida e algo dentro da sua rotina para poder você resolver o problema, corrigir o problema antes de descobrir que o problema já foi. Tá? Então, isso é também um fator incrível para nós, fundamental, melhor dizendo, dentro da gestão da rotina, né? Então, e por fim, porém, talvez tão importante quanto todos os outros 3 fatores,
classificá-los, é a questão da comunicação, né? Então, palavras, a gente tem uma brincadeira interna que I think, I wish and I hope deviam ser proibidos das nossas reuniões diárias. Então, assim, e não só das reuniões diárias, né? A gente pode extrapolar isso para o nosso processo de comunicação geral, né? Para a gente poder, de fato, trabalhar com fatos e dados naquela resolução de problemas, né? Então, a gente pode enumerar, eu garanto que vocês, nas suas fábricas, podem enumerar diversos problemas listados, e quando você foi avaliar, foi investigar, era um problema de comunicação, né? Então, esses 4 fatores dentro da Volvo são os fatores assim que a gente considera crucial e primordial para a gente poder estabelecer uma boa gestão da rotina, né? Agora, indo um pouquinho mais no detalhe de como esses 4 fatores eles se juntam lá no nosso dia a dia. Então, a gente não escapa do famoso triângulo, né? Onde a gente tem lá as reuniões todo dia, reuniões rápidas, são reuniões, as primeiras reuniões onde tem o líder de equipe conversando com os seus funcionários, reuniões de 5 minutos, são reuniões padrões. Imagina que a gente tem 70 reuniões como essas acontecendo todas ao mesmo tempo, então todas as pessoas estão olhando lá para os seus indicadores de segurança, qualidade, custo, entrega, meio ambiente e pessoas. Então isso é uma dinâmica que acontece todos os dias e em horários pré-fixados, né? Então tem lá as primeiras reuniões de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Porém, o mais importante dessa reunião, a gente não é para resolver problema. Então, a gente usa essa reunião para escalonar problemas. Então, se de repente a gente tem alguma atividade que a gente precisa, algum problema que a gente que a gente vai encarar durante o dia, quebra de uma máquina. Então, rapidamente a gente escalona esse problema para que a gente tenha tempo de recuperar e terminar o dia, eventualmente, sem perda de produção, né? Então, para nós, isso funciona dessa maneira, né? Então, a gente tem outras frases de efeito dentro da Volvo, que resolva. Se não conseguiu resolver, você escalona. Esperar não é uma opção, né? Então, a gente trata isso diariamente, né? E dá muito trabalho. Assim, eu confesso para vocês que existe o que que a gente está falando aqui sobre essa reunião todo dia. Isso tem um processo por trás para a construção dessa reunião, que ela dá trabalho, é moroso, preciso ter gente suportando e acreditando nisso, tá? Mas mais lá na frente, no final da minha apresentação, eu quero concluir com a importância da gente manter e ter essa gestão bem estabelecida, né? Então, aqui é uma ilustração, vale aqui o parênteses, que essa foto ela foi tirada antes da pandemia, tá? Então, nossas reuniões hoje continuam sendo presenciais, obviamente seguindo todos os protocolos de saúde e segurança exigidos pela OMS, então, distanciamento adequado, máscara, mas a gente fez questão de manter as reuniões presenciais, porque para nós ainda continua sendo muito efetivo e a gente tem um poder de comunicação, um olho no olho, uma troca de informações onde a gente ganha muito, né? Então, isso daqui é só uma ilustração de uma das nossas reuniões. Isso aqui é uma reunião de nível 3, então vocês podem ver pela foto assim, uma gestão visual muito bem adequada para o nosso processo, manual. Então, assim, dentro da fábrica, reuniões em pé, na maioria dos casos, para a gente tentar ser um pouquinho mais, ser um pouquinho mais dinâmico nessas reuniões, né? Então, assim, você pode olhar para essa foto e a gente consegue explorar os 4 fatores chave que eu mencionei dentro dessa foto aqui, né? E como eu estava mencionando, assim, tem um processo por trás disso, né? Difícil, e às vezes a gente pode até
a governança para estabelecer essa rotina ela é complicada, mas então é só para ilustrar assim que existe desde informações que vêm de a preparação para as reuniões, né? Então tem auditorias de produto, informações de qualidade chegando para o nosso processo, quais são os principais problemas que a gente precisa tratar. Eu tenho chamados diários dos andons, né? Então problemas de segurança, problemas de qualidade e inclusive problemas no campo. Então, quando a gente tem algum problema no campo, a gente tenta trazer o mais rápido possível para dentro da fábrica para fazer a contenção. Então, a nossa gestão da rotina, ela obrigatoriamente passa por uma contenção. Então, eu tenho diversos problemas acontecendo em todos os níveis da organização, todo o tempo, toda hora. Então, a gente faz questão de levantar todos esses problemas e levar para as nossas reuniões diárias para que a gente consiga dar a devida atenção e contenção. Então, essa é a primeira abordagem, todos os problemas que a gente estabelece lá dentro da Volvo, né? E aqui o legal é fazer um pouco do paralelo com o que o Mário estava fazendo. No nosso caso, quando a gente tem um problema, a gente consegue classificar o output desse problema em 3. Né? Então, eu tenho um problema que o resultado final vai ser construção de um padrão. Um segundo output que seria eu já existia, o padrão já existia, mas por alguma razão deixou de seguir, então restabelecer o padrão. E o terceiro ponto é onde eu vou melhorar o meu padrão. Então, assim, acontece essa dinâmica das nossas reuniões diárias, dessa nossa gestão da rotina, ela também ela flui, ela embarca por esses 3 pontos, né, onde eu consigo sedimentar o meu processo. Então, eu tenho um processo estabelecido e dali eu consigo, ou eu restabeleço o padrão, ou eu melhoro o meu padrão, ou então eu retomo o meu padrão. Então, é mais ou menos assim que funciona a dinâmica lá na fábrica, dessas rotinas, né? E muito delas claro que existe uma hierarquia para os nossos, existe uma certa hierarquia e critério para a gente tratar os problemas nessas nossas reuniões diárias, né? Então, aqui fazendo um paralelo, imagina que eu vou prescrever um remédio de dor de dente para alguém que está com dor de barriga, né? Então, a gente precisa, para cada doença, para cada sintoma, uma medicina adequada, né? Então, a gente faz esse paralelo e a gente estabelece um critério e uma devida hierarquia. Então, por exemplo, eu tive um problema recorrente de falta de peça no ponto de uso. Tá? A peça distante do ponto de uso. Então, a peça é montada do lado esquerdo do caminhão, eu preciso atravessar a fábrica para pegar a peça do lado direito do caminhão. O caminhão não é só esticar a mão, né? Eu preciso dar alguns passos para poder pegar a peça, né? Então, é um tipo de um problema que eu já sei qual que é a causa raiz. Então, eu não preciso fazer toda uma investigação, toda uma análise para poder resolver. A gente precisa dar autonomia para o líder de equipe ou até mesmo para o nosso funcionário que resolva o problema. Então, nesse caso, ele simplesmente pega uma peça que é abastecida no lado direito e transfere para o lado esquerdo e está tudo resolvido, né? Então, esse é o exemplo mais simples onde a gente dá autonomia. Porém, tem alguns outros casos que são muito mais, para quem assiste os seriados do CSI, são investigações do nível de CSI, por exemplo, né? Eu trago aqui um exemplo super interessante, didático também para a gente usa esse exemplo em diversos treinamentos lá na fábrica, onde a gente apareceu mancha na cabine. Poxa, um leque de opções que poderia ter sido que foram investigado para a gente, desde o ambiente, contaminação no ambiente, temperatura inadequada, uniforme não adequado. Então, assim, foi uma série de investigação e, assim, super detalhada e minuciosa para chegar no final a gente ter que descobrir que o problema era o desodorante de um dos funcionários que continha silicone. Ele era a base de silicone. E silicone, tudo que termina com "one", ele faz mal para pintura, né? Só um paralelo aqui, né? Então,
imagina o desgaste e todo o tempo de investigação para a gente chegar nessa conclusão, né? Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês esse critério e essa hierarquia que a gente usa no nosso dia a dia para tratar os nossos problemas, né? Bom, em cima de tudo isso, dá trabalho, não é fácil. A gente, muitas pessoas, a gente escuta ainda hoje, claro que cada vez menos argumentos do tipo, não, vocês vão estabelecer rotinas, vocês estão querendo padronizar tudo, dá trabalho, vai engessar o meu processo. Mas a partir do momento que você... hoje, isso já assim, se você não tem um padrão, fica difícil você erguer a régua, o nível, erguer sua barra, né? Então, assim, hoje para nós, assim, estabeleça um padrão. Crie sua devida rotina, que com o passar do tempo você vai erguer sua barra, né? Então, assim, quando você está num processo completamente instável, como na figura que o Mário nos apresentou, fica muito difícil você julgar se você melhorou, se você piorou o seu processo, né? Então, fundamental estabelecer a gestão da rotina diária na fábrica, né? E o resultado de tudo isso, a beleza de tudo isso para nós, assim, é uma coisa super empolgante. Aqui eu queria estabelecer mais do que... então, isso aqui é um processo... A gente está falando... O nosso sistema de produção, ele tem mais de 20 anos, né? Então, é uma construção de longa data, com diversos erros e acertos. Mas uma coisa que a gente... algo que para nós é fundamental e que a gestão da rotina ela nos suporta é a melhoria contínua, né? Então, assim, sem uma devida gestão da rotina muito bem estabelecida, vai ser muito difícil você poder criar essa cultura da melhoria contínua, né? Então, as coisas andam juntas, gestão da rotina com melhoria contínua, né? Então, hoje na fábrica, então, a gente tem, aí pegando uma média, hoje a gente atingiu um patamar de 40 mil melhorias implementadas por ano, sabe? E mais do que... E dentro dessa barrinha das 40 mil melhorias implementadas por ano, todas essas melhorias, a gente tem a gente faz uma divisão entre essas melhorias, né? Então, muitas delas estão relacionadas com segurança, outras com qualidade, outras com custo, com entrega. Então, a gente faz uma valoração de todas essas melhorias. Então, a gente tem hoje um plano super consistente de saber, e validado também pelo nosso departamento de controladoria, onde a gente consegue justificar todo esse trabalho, essas rotinas que a gente vem estabelecendo, que na verdade ela vai criando, se você parar para pensar, está criando atividades administrativas, está criando atividades que não agregam valor. Então, está tudo indo contra os princípios Lean, né? Então, a partir do momento que você consegue conectar o estabelecimento dessa gestão da rotina com o programa de melhoria contínua, você não precisa justificar mais nada, né? Então, você fica tão óbvio ao ponto de você ter 40 mil melhorias implementadas de um ano e as pessoas não questionam mais se vale a pena ou não vale a pena. Ele fala, os números falam por si, né? Então, hoje, a gente tem um maior orgulho e maior felicidade de poder trabalhar num ambiente onde as pessoas respiram melhoria contínua. No passado, nós tínhamos KPIs e targets de melhoria, e hoje a coisa ela flui de uma maneira surpreendente, ao ponto de, num momento como esse, de pandemia, onde a recomendação era saúde e segurança em primeiro lugar, né? Vamos deixar o que não é essencial para depois. Veio um pedido da própria produção, dos próprios operadores, isso aqui não pode parar, isso aqui a gente precisa continuar. Então, a gente chegou num nível assim que a gente considera super bacana, porém, a gente ainda continua dia a dia incentivando e motivando e desafiando as pessoas para promoverem mais melhorias, né?
Então, Ana, da minha parte era isso, tá? Eu queria agradecer aí aos ouvintes aí e a paciência de vocês, tá? Não sei se eu consegui. Nossa, a gente agradece a aula aí, obrigada por trazer na prática como é que vocês fazem, né? Tô aqui com uma série de perguntas, vou começar, e umas bem interessantes também. Vou começar aqui com a... Pelas mais fáceis, por favor. Tá bom. Quando que a Volvo implementou o programa de melhoria de gestão da rotina, desculpa, e se ele tem o histórico de quanto tempo levou para vocês estabilizarem o processo, para chegar nesse nível que você comentou aí, que as pessoas não questionam mais, que já virou realmente rotina de vocês, né? Já está no sangue praticamente de toda a hierarquia. Ana, essa pergunta, quando a gente começou a gestão da rotina, isso já faz há mais de 10 anos, com certeza, estabeleceu essas reuniões diárias, né? Uhum. Elas, no começo, eram mais espaçadas, aí a gente foi evoluindo, e hoje a gente chegou ao nível, já há mais de 8 anos, pelo menos, a gente já faz essas reuniões todo dia, né? Sim. A questão de estabilidade do processo, isso é muito... É difícil dizer estamos ou não no nível, atingimos a estabilidade, porque a gente vive num mercado completamente dinâmico, né, onde a gente sobe e desce produção o tempo todo. Então, qualquer subida ou descida do momento de produção, então a gente está criando novas, estremecendo o processo, digamos assim, e isso é saudável para a organização. Claro. A gente não se acomodar e a gente procurar oportunidade de melhoria, né? Então, claro, a gente tem um padrão onde a gente gostaria de mexer nas linhas de produção, falando de velocidade de produção, a menor quantidade de vezes possível por ano, mas só como a gente está no mercado de caminhões pesados e leves, então flutua muito baseado no nosso PIB, então é difícil, né? Então, ainda mais no momento de pandemia, então onde teve mais essa turbulência aí para o nosso processo, então a gente tenta adaptar. O mais importante do que a estabilidade é a gente ter flexibilidade para a gente retomar o mais rápido possível esse nível de estabilidade. Tá bom. E a outra é assim, como que vocês são uma empresa multinacional, né? Como é que vocês garantem a unificação, né, do programa para todas as plantas? E se vocês têm alguma excepcionalidade por região ou por país, né? Isso já foram algumas discussões muito interessantes muitos erros, muitos aprendizados em cima dessas discussões, tá, Ana? É uma ótima pergunta, onde a gente já passou por momentos que tudo tinha que ser igual, tínhamos que padronizar as reuniões iguais, os mesmos indicadores. Poxa, aí finalmente a gente aprendeu que não é assim, né? Então, da mesma maneira que a pessoa tem uma dor de cabeça, você não pode tratar ele com um remédio para dor de dente. Os problemas que a gente enfrenta no Brasil ou na América Latina, que é o nosso mercado, são problemas completamente diferentes do mercado europeu. Então, as condições das rodovias de lá versus as nossas condições, o nicho de mercado, mesmo sendo o produto o mesmo, então a gente tem condições completamente diferentes. E hoje, a gente tem total liberdade e autonomia para cada planta definir o processo de acordo com a sua dor. Uhum, ótimo, legal. Outra pergunta aqui. Quando você apresentou ali, né, que vocês têm mais ou menos aí 40 mil melhorias, né, 40 mil ideias de melhoria por ano, isso envolve todos os níveis de complexidade? Todos, Ana. Posso dimensionar que talvez 15 a 20% de tudo desse bolo são ideias complexas, ou de uma complexidade média para cima, mas a grande maioria são problemas simples a serem resolvidos. E já emendando com outra pergunta que chegou sobre as melhorias ali, né? Como é que vocês se organizam para formalizar esses novos padrões e aprovar esses ganhos, né? E provar esses ganhos de melhoria? Ana, então, você repete o começo da pergunta, cortou sua ligação, não entendi. Claro. Deixa eu voltar aqui que está chegando. Como é que vocês fazem para organizar e formalizar, né, esses novos padrões e aprovar os ganhos das melhorias? Tá.
Então, falando sobre padronização, então a gente tem toda a documentação hoje de uma ferramenta super divulgada, que é o trabalho padronizado, né? Então, essa é a nossa principal ferramenta para a gente garantir a padronização das nossas atividades, né? Então, toda vez que houver qualquer mudança ou alteração no processo, isso precisa ser retroalimentado e atualizado o nosso trabalho padrão, né? E vale a reflexão também que mais importante do que atualizar que é um documento onde a gente faz auditorias de spot, né? Para a gente garantir que aquele padrão está sendo seguido, tá? Então, essa é uma maneira que a gente garante padronização. Agora, com relação às ideias, né? A hierarquia das ideias, essa é a segunda parte da pergunta, né? Uhum. Então, hoje a gente, no começo a gente tinha uma hierarquia, onde a gente dava autonomia baixa para os nossos líderes de equipe, né? Então, eu tinha uma ideia, ia para o líder de equipe, ele tinha que avaliar, dependendo da complexidade, ele precisava passar por uma avaliação técnica de um engenheiro, algum outro colega da auditoria de produto, por exemplo, para avaliar se aquilo ali refletia numa melhoria ou não. A gente foi amadurecendo, a gente foi dando aos poucos mais autonomia para os líderes de equipe. Uhum. A gente teve um pacote de treinamentos técnicos para esse público, e hoje eles têm bastante autonomia de aprovar sim ou não as melhorias a serem implementadas, né? Então tem uma série de padrões estabelecidos. Então hoje a hierarquia ela é super simples, através de um sistema, a gente tem o nosso sistema interno lá, para a gente poder fazer o sistema inclusive é conhecido lá como programa Inove, né? Então eu posso explorar depois um pouco mais, não era o contexto aqui, mas depois, se a pessoa quiser, estou à disposição para explorar um pouco mais isso daí depois. Chegaram algumas, tem umas 2 ou 3 perguntas sobre padronização. O que o pessoal quer entender, acho que você explicou aí um pouco, é como que seria os passos, né? Como que inicia esse processo, quais são as principais etapas que vocês utilizam para padronizar e buscar a estabilidade dos processos depois? Ana, então, assim, tudo começa com a definição de... bom, aqui eu posso voltar um pouco para a teoria, né? Porque onde a gente tem lá os 3 principais pilares para você definir uma padronização do trabalho, né? Primeiro, uma sequência de atividades, então começa por ali, definindo qual que é a sequência de atividades. Depois, qual que é o ritmo daquela atividade, para não ser hobby, né? Que a gente brinca. Sim. Que se você tem uma sequência, mas você pode executar aquela sequência no tempo que você quiser, isso é um hobby, deixa de ser um trabalho. Então, para a gente ser trabalho, precisa ter ritmo. Então, a gente precisa definir, e o ritmo aqui conhecido mundialmente aí por TACT, né? Como a gente tem em todas as fábricas. E, por fim, o estabelecimento do estoque padrão, né? Para, de repente, não fugir do ritmo. Tá. Outra aqui que também o pessoal tá perguntando, assim, quais são as primeiras etapas, né? Como é que foi o procedimento para vocês implementarem a gestão da rotina, né? Se vocês trouxeram suporte de fora ou vocês estruturaram, ou veio de uma área corporativa, né? Que criou os procedimentos e trouxe para vocês, né? E como é que vocês fazem quando, não sei se vocês estão fazendo alguma planta nova, mas quando você abre uma nova planta, né? Algum novo processo, né? Então, mas como é que leva esses padrões para o desdobramento para as outras fábricas? Então, de novo, Ana, assim, aqui é importante explorar que assim, cada um tem a sua dor, né? Então, como a gente começou o início dessa gestão da rotina, uma coisa que a gente tem bastante orgulho de falar é que hoje a nossa fábrica aqui de Curitiba, nós somos uma referência para o grupo, né? Então, o nosso sistema de produção, ele começou aqui no Brasil. Então, a gente foi, por bem ou por mal, nós fomos os pioneiro. Então, e foi muito... E hoje, olhando para trás, assim, fazendo uma reflexão, isso nos impulsionou muito, né? Houve um desenvolvimento de pessoas, hoje a gente tem um nível de maturidade
incrível dentro da fábrica, né? Onde a gente fala sobre gestão da rotina, a gente fala sobre diversos outros aspectos que o Mário tateou, que se a gente falar lá na Volvo, assim, posso listar algumas pessoas que que podem falar ou explorar um pouco mais, né? Então, isso trouxe esse espírito de desbravador, nos trouxe de presente, digamos, esse desenvolvimento de pessoas, né? Então, hoje a gente tem, de fato, pessoas muito bem engajadas e com uma competência bastante razoável para tratar sobre esses assuntos de Lean, digamos assim, né? Então, por aí. Quem faz prova não tem. Sim, não, tá certo. Qual foi a principal barreira, né, ou as principais barreiras que vocês enfrentaram no início, né, de implementar a gestão da rotina, né? Qual que é o principal desafio, qual que é a principal barreira que tem que ser quebrada, né, para começar realmente a implementar esse processo? Tá, eu acho que aqui, Ana, essa é uma ótima pergunta, assim, super relevante, porque, mas a reflexão é não só para a implementação de gestão da rotina, como para qualquer outra mudança que você quer implementar, seja ela de pequena ou de grande porte, dentro de uma organização. Aqui precisa um pouco, assim, uma pitada de coragem, né? Então, você precisa encontrar pessoas dentro da organização que estejam aptas e tenham um nível de coragem adequado para poder enfrentar, porque são muitos desafios. Então, são muitas barreiras, são muitas pessoas cada pessoa com diferentes gerações, cada pessoa com as suas crenças, com as suas fortalezas. Então, julgando, dizendo que um está certo, o outro, um é melhor do que o outro, mas a gente precisa ter pessoas que tenham coragem e consigam fazer a ponte com essas pessoas, né? Então, aqui, por fim, né, comunicação, né? A partir do momento que você consegue conversar com as pessoas, e não é o que eu estou fazendo, assim, explicar o porquê que você está fazendo aquilo. Eu trago aqui um outro exemplo interessante de uma outra fábrica, uma experiência anterior à Volvo, onde a pessoa era obrigatório usar casquete na fábrica e a pessoa não usava casquete. E veio uma determinada diretriz, todo mundo a partir de amanhã precisa usar casquete. Tinha uma pessoa que não usava casquete e ela não entendia. Então eu fui conversar com essa pessoa e falei assim: qual é o seu problema? Por que você não usa casquete? Eu falei assim: Rafael, é uma empresa de usinagem pesada, né? Para que eu vou usar casquete? Porque se qualquer produto cair aqui desse sistema de elevação, eu vou ser esmagado, então o casquete não serve para nada. Eu falei assim: não, mas você não está usando casquete por causa disso. O problema é que essas superfícies de usinagem, ela tem perfil cortante. Você bate cabeça, vai rachar a sua cabeça. Então é para prevenir cortar a sua cabeça. Ah, então é por isso? Exato. Então, assim, desde um exemplo simples como esse, Ana, para qualquer uma mudança grande que você quer implementar, então, assim, o processo de comunicação ele tem que ser muito bem feito. E aqui um outro destaque que a gente tem uma parceria incrível com a nossa área de comunicação interna, onde tem desenvolvido cada vez mais não só as lideranças, mas todos os colegas da Volvo lá para ser melhores comunicadores, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui que o pessoal comenta que envolver a alta liderança na cultura de melhoria contínua é crucial, né? E como é que vocês fizeram esse movimento estratégico para envolver a alta liderança para participar da gestão da rotina? Então, isso é muito legal, assim, porque eu posso dizer que a gente foi até a gente teve bastante sorte, porque hoje o nosso vice-presidente, né, a pessoa que lidera lá, o nosso vice-presidente, o nosso diretor de operações hoje, são as pessoas que há 20 anos atrás iniciaram esse processo de implementação desse nosso sistema de produção, né? Então, o processo de convencimento foi um pouco mais simples, né? Sim. Do que o que a gente espera, né? Mas, de fato, tive experiências em outras organizações onde se a alta liderança não estiver comprometida, a sua jornada vai ser muito mais desgastante, pode até ser que seja um voo de galinha, né? Então, a liderança... Mas eu acho muito difícil hoje, posso talvez
há algum tempo que eu não pesquiso sobre isso, mas eu imagino que a grande maioria das empresas hoje tem um departamento de sistema de produção. Então, tendo um departamento e recurso, pessoas dedicadas para isso, já é um bom sinal de que a empresa está levando a sério, que a top management quer levar isso aí. Como importante, né? Sim. Teve só uma dúvida aqui, quando você fala de escalonar, isso é o acionamento da cadeia de ajuda, né? E você ir escalonando, a gente diz, e levando para os próximos níveis para até chegar, às vezes dependendo do problema, ou se é um problema crônico, chegar às vezes até no nível de diretor-geral da planta, alguma coisa assim, certo? Isso, exato. Então, tem problemas, tem a nossa hierarquia, né? Uhum. Então, problemas que, por exemplo, eu vou gerar um possível... Vou aumentar o risco de segurança dentro da fábrica. Então, os coordenadores de fábrica, eles têm autonomia de tomar decisão se vai ou se não vai. Então, a gente não dá nenhuma autonomia para os nossos funcionários para eles tomarem decisão. A decisão só é tomada nos níveis de líder de equipe para cima. Então, os nossos funcionários, a gente tem um trabalho padrão, ele deve seguir aquele padrão. Se por alguma razão ele tem um desvio, ele precisa comunicar ao líder de equipe que ele tem um desvio para ser corrigido, né? Então, até o ponto onde eu tenho problemas do tipo que eu preciso alterar a sequência de produção por alguma razão, alguma peça, algum chassi que não chegou, que eu preciso alterar a sequência. Então, a autonomia, ela vai lá para o nosso diretor, que é quem tem a autonomia de tomar essa decisão, se altera ou não a sequência de produção, né? Então, tem um escalonamento de hierarquia baseado nos históricos, nos problemas que a gente já teve, e fazer com eles, né? Para não serem pegos de surpresa. Teve mais uma aqui que o pessoal achou interessante sobre o programa de melhoria, né? Como é que funciona? Assim, tem algum formulário para os operadores ou para qualquer pessoa que estiver dentro da gestão industrial identificar as melhorias? Eles precisam preencher formulário? A pessoa que preencheu, que deu a ideia, ela recebe um retorno depois se a ideia dela foi implementada ou não? Então, a parte legal desse nosso programa é que a pessoa, ela não é só dar ideia, ela deu a ideia, faça. Então, legal. Exato. Então, a gente tem dentro desse nosso processo, então, se o operador ele deu uma ideia para tirar uma peça do lado direito ou cortar um determinado tubo, então a gente dá como empresa, a gente dá todo o recurso para eles, né? Então, existe uma área onde tem uma oficina, a gente chama oficina Kaizen, com todos os padrões de segurança estabelecidos. Então, o líder de equipe, ele trabalha, ele durante aquelas 2 horas, ele faz a atividade do operador e o operador vai lá na oficina Kaizen para implementar aquela ideia, né? Então, assim, mais do que dar ideia, a gente... Ele é responsável também por implementar. É responsável por implementar, exato. Legal. Então, eu posso dizer que 90% das ideias, elas seguem esse contexto, né? Continuando nessa questão das ideias, né? Como é que vocês conseguem valorizar, né, e calcular em valores, às vezes, financeiros, algumas ideias que são realmente difíceis de transformar em valores financeiros? Isso, então, Ana, então, assim, a gente não valoriza tudo, tá? Tá. Então, primeiro, a gente fez uma outra parceria muito bacana com o Departamento de Controladoria, onde a gente fez o que a gente chama de Pocket Guide, né? Então, se a melhoria está relacionada com segurança, então quais são os benefícios e qual é o custo para aquela implementação, né? Então, para cada melhoria, a gente dá um direcionamento para as pessoas para fazer esse cálculo do BC, benefício versus custo, né? Então, a gente criou alguns guias de bolso junto com o Departamento de Controladoria. Então, essa conta ela é muito mais simples e feita por todos os operadores. Então, claro que para cada área, a gente tem algumas pessoas ali que são as pessoas onde são as referências, e se o operador está com dificuldade de calcular o BC, então procure aquele funcionário ali, né? Então, e pode ter melhoria que você não tenha realmente valor financeiro, né? Que você não consiga medir, às vezes alguma melhoria de segurança, mas Com certeza, Ana. Então, assim, segurança é uma coisa, é uma atividade onde é um dos nossos principais valores. Quando você quer priorizar uma quebra de um equipamento versus uma melhoria de segurança, então, se você só considerar o custo, o pode ser que não. Então, nunca a segurança vai ser priorizada, né? Então, tem outras atividades tangíveis aí para calcular essas melhorias também.
Tá bom. Chegou a última, vamos ficar aqui, para que a gente já extrapolou aí o tempo de todo mundo, mas como são feitos os reconhecimentos das boas ideias da planta, né? Algum prêmio, alguma divulgação interna, gostei aqui de um hall da fama, alguma coisa para valorizar as pessoas que vão dando as ideias. Isso é muito legal, porque hoje o maior reconhecimento é deixar as pessoas famosas na fábrica. Então, e isso é mais do que não existe dinheiro envolvido. A premiação é reconhecimento, onde a gente pega com uma determinada frequência, a gente vai até o chão de fábrica, o nosso vice-presidente ele reconhece, ele agradece, ele pede para o operador explicar o que é aquilo. Aí entra o nosso departamento, os nossos magos, para fazer um vídeo, para colocar em toda a fábrica, para a pessoa ficar famosa, foto deles parado pela fábrica. Então, o nosso mantra é deixar a pessoa famosa, que isso ele já vai estar bastante confortável para continuar esse processo de melhoria. E vai ficar feliz de continuar dando as opiniões deles, né? Rafael, acho que fechamos. Espero que acho que eu consegui cobrir quase todas que chegaram aqui. Chegou algumas perguntas parecidas, mas fomos tentando levar e cobrir todo mundo. Obrigada realmente mais uma vez pelo teu tempo, disponibilidade e aceitar a gente estar participando com a gente. Obrigada mesmo por compartilhar teus conhecimentos e na prática, né? Acho que trouxeram insights bem valiosos para o pessoal, surgiram bastante perguntas. E é um tema assim que parece simples, mas realmente garantir que a gestão da rotina seja executada, né, na sua essência, cumprindo os padrões, é aquilo que a gente comentou, né? Ter reunião todo mundo tem na sua empresa, né? Mas como a gente faz isso e garantir que ela fique estruturada e se mantenha e chegue um nível de mais ou menos de estabilidade, acho que esse é um grande desafio, né? Legal, é isso aí. Ana, eu que agradeço, tá? Agradeço a paciência aí dos ouvintes. Espero ter podido contribuir com alguma, se pelo menos contribuir com um tópico, já me dou por satisfeito. Não, com certeza. Então, vocês têm meu contato e qualquer dúvida, Ana, se aparecer alguma outra pergunta, Eu te mando sim. Eu vou ter o maior prazer em responder. E se não souber, a gente vai atrás dos especialistas. Sim, então tá bom. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ainda para a gente por e-mail ou chat que a gente compartilha com o Rafael. Obrigada mesmo. Lembrando que amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente vai ter o tema de eficiência na produção com o César. Ele é gerente de engenharia de manufatura na Embraco, atualmente Nidec, né? Então a gente espera todo mundo amanhã. Opa, vocês não estão vendo minha tela? Deu algum problema aqui na compartilhamento, enfim. Mas lembrando que amanhã a gente tem esse terceiro encontro. Espero todo mundo aqui. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consegui compartilhar a tela? Não sei.